E aí, gente, Hackman aqui. A gente vai continuar aqui nosso paper sobre inteligência artificial, especificamente sobre AGIs, que é criar sistemas computadorizados que conseguem pensar, seja um robô, software, não importa. E aqui a gente vai mostrar alguns pontos importantes, né? Que o artigo vai mostrar. Eu não vou mostrar todos. Esse artigo, gente, eu vou pegar só algumas partes importantes e falar sobre elas, tentar explicar, porque é muita coisa. Mas as partes mais importantes, né? Alguns pontos que ele fala, né? Ele vai dizer que humanos, eles mostram um nível bem alto, né, de inteligência geral, né, de general intelligence, muito maior do que os programas de inteligência artificial existentes, né? E aparentemente, obviamente, maior do que outros animais. Então, o ser humano, você concorda que é a cereja do bolo da criação divina, né? Na criação de Deus. A gente é realmente mais inteligente do que qualquer animal existente. Então, obviamente, ele é a opção mais difícil de você replicar no computador. Se for possível replicar a consciência, com certeza o humano não vai ser a primeira, porque os animais também estão conscientes e são mais fáceis de estudar porque o nível de conexões neurais são menores, o nível de complexidade no cérebro é menor nos animais, enfim. Então, basicamente, isso é importante. Se considerar isso. Aí vai falar que um sistema inteligente, né, geral, deveria ser bom em generalizar conhecimento, né, adquirido, né, e transferir esse conhecimento para outros problemas em outros contextos. Então, provavelmente, uma forma legal de você entender isso é tipo, pô, você joga videogame. Primeira vez que você joga videogame, é muito difícil se aprender, porque é tudo novo, controle, vamos porque você nunca jogou nenhum jogo na sua vida. É um mundo novo, então você vai pegar, por exemplo, quando jogar God of War, você não vai entender nada. Vamos porque você nunca jogou nenhum jogo na vida. Você ficou isolado por anos até a adolescência. Vai ser um mundo novo. Você vai jogar Call of Duty, você vai ser um nicho, porque você não vai saber nem como se movimentar, você não vai saber nada. Agora, por exemplo, você pega alguém que joga desde criança, tipo eu, né? Então, eu jogo Mortal... Eu comecei jogando, por exemplo, com Mortal Kombat, Alex Kidd, lá no Sega Saturno. Eu tinha 3 fitas do Mortal Kombat, né? Então, foi aí que eu já aprendi a jogar. Eu jogava Mario no caso do meu primo. Eu ganhei o Play 1 depois do Sega Saturno. Aí eu comecei a jogar outros jogos que eram mais complexos, né? Então, quando eu pego um videogame agora, um jogo de computador, é fácil de aprender, porque eu sei como usar. Assim, a gente usa isso de uma forma inconsciente, né? Uma forma, sabe? Você nem pensa nisso, o seu cérebro já está acostumado com isso. Você vai jogar um jogo de luta, você vai jogar um jogo de tiro, você já tem uma habilidade inata relacionada a isso, porque você já jogou outros jogos relacionados a isso. Então, como que você consegue construir um sistema inteligente que ele aprende sobre um assunto e consegue usar esse aprendizado em outros assuntos? Então, no caso do ser humano, seria você, no caso dos jogos, né? Você jogar jogos de tiro, Call of Duty ou Battlefield, e aí lança um jogo, por exemplo, como Free Fire, que já lançou faz um tempo, né? Mas você vai ter uma habilidade, você vai conseguir, por mais que sejam controles diferentes, você vai conseguir se movimentar, rotacionar no mapa de uma forma que você pode usar nesse novo jogo, né? Enfim, uma coisa que é muito importante que eu aprendi no Call of Duty, por exemplo, vendo vídeos do Hayashi, por exemplo, é a questão de você usar as arestas do campo, né? Então, nesse caso, é uma coisa que eu aprendi e eu aplico para todos os jogos de tiro que eu conheço. Então, você usa armas que você consegue atirar bem rápido, né? Que tem um recoil bem alto, que tem uma taxa de disparo bem alta, precisão bem alta, uma P90 ou uma submetralhadora. Então, você joga num mapa nessas arestas do campo, em partes que você consegue ficar 1 a 1 com o inimigo, é uma coisa que eu aprendi vendo um vídeo de outra pessoa. Mas eu consigo usar esse conhecimento em todos os jogos de tiro que existem. Na maioria. Talvez não em Battle Royale. Mas enfim, é só um exemplo de como a gente usa a nossa... o cérebro, na verdade, usa isso para aprender os padrões de jogos e replicar ele em outros jogos. Isso para toda a sua vida, né? Tudo que você faz. Você poderia usar outros exemplos. Quem quiser pode até falar no comentário um exemplo que seria parecido com isso. Enfim, alguns problemas também
relacionados a isso, né? Em sistemas do mundo real, né? Ele vai mostrar diversos níveis de generalidade, que é só uma palavra para inteligência, né? E que vai ser eficiente em determinadas coisas mais do que outras. Então, por exemplo, um gato ele vai ser muito eficiente em proteger a sua casa contra baratas, contra bichinhos desse tipo, de repente ratos, cachorro também. Então, a habilidade dele como ser, da natureza dele é boa para isso. Mas se você ter problemas com, por exemplo, mosquitos, ele não vai conseguir. Porque a capacidade dele se adaptar a matar mosquitos já seria maior. Então comprar um gato para matar mosquito não seria uma ideia muito eficiente. Todos os animais têm essas propriedades, né? Então, por exemplo, os leões eles são específicos a cuidar da sua manada, né? Agora a leoa é na parte mais da caça. Então, cada animal ele vai ter na sua natureza, no seu instinto, algo específico relacionado às formas de aprendizado que ele consegue desenvolver mais. No caso do ser humano, que somos formas de inteligência geral, a gente consegue entender as coisas de uma forma mais eficiente. Mesmo assim, nós temos capacidade, às vezes, de aprendermos coisas mais do que outras. Então, por exemplo, eu tenho mais capacidade de aprender coisas relacionadas a determinados assuntos. Biologia, química, física, coisas relacionadas à computação, arte. Mas tem assuntos que eu sou um lixo. Então, por exemplo, cozinhar é um assunto que eu não domino. Gastronomia é um assunto que eu não sei nada. Então, para eu aprender sobre ele, seria difícil, porque eu tenho poucos exemplos que poderiam ser usados na gastronomia das outras áreas que eu conheço. Então, é óbvio que tem coisas que a gente aprende que é mais difícil. Porque a gente não sabe nada sobre esse assunto. Então, isso é uma coisa importante também para AGIs, porque como você consegue fazer um sistema que aprende sozinho tudo, que é esse o objetivo, você fazer um sistema que aprende sobre tudo, como que ele consegue usar esses conhecimentos em outros problemas? É extremamente complexo você fazer isso de uma forma computacional. E agora ele vai falar sobre o conceito principal, né? Sobre a definição da criação de AGI, né? O conceito assim básico, né? Esse é o santo graal, esse é a lei áurea, talvez esqueci o nome, enfim, a coisa mais importante relacionada a isso, né? O conceito mais importante. Ele vai dizer que a criação, relacionada à hipótese, né, da AGI, é a criação e estudo de inteligências sintéticas, né? E aqui ele vai citar Johannes Bach, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é um cara que apareceu no podcast do Lex Fridman também, que ele fala isso sobre inteligências sintéticas, né? É um termo mais assim, tryhard, mais da hora. Então, sintética tem a ver com uma coisa que você produz de uma forma meio humana, né? Então, um ser humano criar um sistema sintético, né? Inteligente, no nível do ser humano, né? E com uma capacidade de generalização grande, né? Forte, no sentido de ele conseguir aprender sobre tudo da sua própria capacidade atual. Então, ninguém precisa ficar mudando o seu cérebro para você aprender mais. Desde que você nasceu, você tem o mesmo cérebro, ninguém mudou nada. Então, a não ser que se tivesse algum problema, algum defeito cerebral, né? Enfim, a nossa capacidade de generalização sem mudanças é bem alta. Será que a gente poderia fazer um sistema que a gente não muda ele, a partir do estágio inicial ele conseguir aprender sozinho? Então vai falar que a parte da qualidade, né, na criação desses sistemas sintéticos, né, é muito mais complexa do que parece, né? É muito mais difícil do que parece. E os objetivos não precisam ser tão altos quando o conceito demonstra, né? Então não é que você tem que ter uma coisa que é igual ao ser humano de inteligência. Não, mas você poderia ter coisas que têm certas habilidades cognitivas que conseguem imitar certos processos cognitivos humanos e fazer algo com isso. Fazer, por exemplo, um sistema que consegue aprender
eu falo pro sistema, você tem que fazer isso, 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 e ele ir lá e aprender a fazer isso, 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 baseado nas informações que eu dei. E conseguir armazenar memória de longo termo, né? Então, por exemplo, se você anda de bicicleta hoje, você aprendeu quando você era criança e tal, você não precisa aprender de novo. Está na sua memória de longo termo. Eu vi um exemplo de um professor de Harvard, que ele estava dando uma palestra sobre neurociência em si. Sobre a forma que os circuitos do cérebro, como eles funcionam. Foi mais uma introdução. Uma coisa que ele fala que é legal, um exemplo, é que tem até essa palestra no YouTube, um exemplo da vida dele, né? Que ele aprendeu quando criança a andar de bicicleta, e depois ele cresceu e virou adulto, né? E ficou anos sem andar. Uns bons 20 anos, 15 anos sem andar de bicicleta. E aí, ele foi tentar andar de bicicleta depois desses anos, uns 20 anos, 15 anos. E aí, ele pegou a bicicleta para treinar, né? Ele ia comprar, e aí tinha uma área que ele podia treinar a bicicleta para ver se ele queria comprar, né? Lá na loja. E aí, no começo, quando ele subiu na bicicleta, ele ficou meio bambiando. Mas esse bambiano só durou uns 3 segundos. E aí ele já conseguiu dominar de novo a habilidade que ele aprendeu quando criança. Então, como que será que o cérebro ele armazena essa habilidade com tanto tempo que a gente consegue lembrar como faz as coisas? E ele deu um exemplo de uma mulher, né, da idade dele mais ou menos, que nunca tinha andado de bicicleta quando criança. E a habilidade dela de aprender essa função, né, de conseguir andar de bicicleta era muito mais difícil do que para ele, que conseguiu voltar para isso em 3 segundos. Porque ele já sabia, né, ele já tinha aprendido. Então, isso tem a ver com a nossa memória de longo termo. Então, será que a gente conseguiria fazer um sistema que consegue usar essas mesmas formas de memória de longo termo para conseguir usar essa memória de longo termo em outras atividades? E construir um sistema memorizado, né, que pode usar para outras atividades, como percepção, reação a coisas ao seu redor, enfim, bem complexo. E esse termo foi criado pelo que eu sei, né, até agora, pelo Johannes Bach, que elegantemente criou esse conceito de inteligência sintética, né, de se criar um sistema inteligente artificialmente, né, essa é uma forma mais legal de falar isso. Então, outros objetivos relacionados a IGAs, né, inteligência computacional, ou inteligência natural, ou arquiteturas cognitivas, ou o BICA que eu já falei, que arquiteturas cognitivas inspiradas na biologia. Mas enfim, será que a gente consegue criar um sistema, uma inteligência sintética? Talvez. Nós vamos ver vários artigos sobre esse assunto e tentar teorizar sobre esse assunto nos próximos vídeos. Então dá pra ver aí o podcast. Esse eu não vi ainda, do Johannes Bach. Esse primeiro podcast que eu estou mostrando aqui eu não vi nada praticamente ainda. 3 horinhas, né? Max Friedman, que ele vai falar sobre consciência humana, provavelmente sobre esse assunto, sobre inteligências sintéticas também. Enfim, esse é o autor que ele está citando aqui, né? Johannes Bach. Espero ter sido útil esse vídeo. Depois, provavelmente eu vou ver esse podcast e vou trazer algumas curiosidades do que ele falou nos próximos vídeos. Espero ter sido útil. Até o próximo. Até mais.